Olá, tudo bem? Meu nome é Michele Nunes, eu sou artista orientadora das oficinas culturais de São Sebastião por meio da Fundação Cultural Deodato Santana. Oi turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, tá? Mas antes de entrar no assunto, eu queria dar uma dica para vocês. Hoje nós vamos fazer uma aula de História da Dança, tá? E é importante que vocês tenham um caderno, tá bom? Um caderno de anotações, onde vocês vão anotar tudo aquilo de interessante que a gente falar na aula, tá bom? Então, algumas alunas do ano passado já tinham o caderno de dança, tá? A tia tem o caderno de dança dela. Aqui eu faço minhas anotações das aulas, o que eu pretendo passar para vocês, faço também as correções, anoto alguma coisa que as mães falaram, que vocês mesmos falaram como feedback para mim. Então, é a partir do meu caderno que eu faço todo o estudo para vocês. Então, é importante que vocês também tenham um caderno de balé, tá bom? Anotando os vocabulários, as palavrinhas novas que nós estamos aprendendo, fazendo pesquisas dos assuntos que a gente traz aqui na aula online para vocês, tá bom? Então, não deixem o caderno de dança de lado. Não deixem o caderno de dança do lado. Tá bom? De lado. Ok? Traga ele para as aulas. Alguma coisa que vocês não entenderam, vocês anotem. E é o melhor jeito de estudar a história da dança, principalmente. Tá? Hoje nós vamos falar sobre jazz, tá? Eu fiz minhas anotações aqui para seguir um roteiro, né? Para a aula não ficar sem uma direção, tá? Então é muito importante que o bailarino tenha as suas anotações, tá bom? Nós vamos falar sobre a história do jazz, que é uma modalidade que a gente faz toda sexta-feira, né? Fazíamos nas nossas aulas presenciais e estamos fazendo aqui nas nossas aulas online. Então, o jazz é uma modalidade que eu sei que vocês gostam muito, mas eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com a história do jazz, tá? É uma história bem rica, a gente não vai conseguir falar toda ela aqui para vocês nos minutinhos que a gente tem aqui de aula, mas até que é legal não falar tudo, tá? Eu quero instigar a curiosidade de vocês para que vocês procurem mais, para que vocês possam fazer uma pesquisa maior depois. Tá bom? Junto com o caderno de vocês, tá? O jazz, eu particularmente amo, né? E vocês vão entender o porquê no decorrer da aula, mas o jazz é uma forma de expressão que nasceu muito do improviso. O jazz vem do improviso, tá? E o jazz dance nasceu e cresceu junto com o jazz música. O jazz é um estilo musical, tá? E assim que surgiu o jazz estilo musical, surgiu também o jazz estilo dança, tá? Eles surgiram juntos, ok? E evoluíram juntos também, tá? Agora você vai ficar besta de saber onde que nasceu o jazz. O jazz nasceu numa situação bem triste. O jazz nasceu nos navios negreiros, tá? Que levavam os negros da África até os Estados Unidos. Os negros, eles precisavam fazer alguma atividade física para se manterem fortes, para aguentar aquela viagem, que era uma viagem muito triste. Se vocês quiserem, algumas imagens vão aparecer aí, mas se vocês quiserem pesquisar essa época da escravidão, como que os negros chegaram aqui no continente americano, é uma história assim bem dolorida. Mas os negros assistiam os europeus dançando nos navios, achavam muito engraçado o jeito que os europeus dançavam, e os negros começaram a imitar os europeus dançando. De zoação mesmo, sabe? Tirando uma onda mesmo da cara
dos europeus. E eles começaram a imitar e misturar dança que os brancos dançavam era a polca, a valsa, quadrilha, tudo danças vindas lá da Europa. E os negros olhavam aquilo e misturavam com as danças africanas, junto com batuques, né, e ritmos que eles trouxeram lá da África também. Quando eles chegaram aos Estados Unidos, eles continuaram dançando e foram aprimorando ainda mais a música e a dança jazz, ok? Mas que ainda não tinha esse nome, tá, gente? Foi só o surgimento, como originou o início mesmo do jazz. E os negros, eles dançavam de acordo com a visão que eles tinham, né? Eles misturavam, faziam uma lambança lá, não tinham passos marcados, era tudo improviso. E assim surgiu o jazz, com uma mistura dos ritmos europeus com os costumes naturais dos negros. Em 1740, aí pulamos um tempo aí, lá em 1740, olha só, gente, os tambores foram proibidos no sul dos Estados Unidos, tá? E lá no sul é um lugar que até hoje é bem racista, tá, gente? Mas isso é outro assunto e tal. Mas para vocês verem como eu já falei para vocês que dança tem a ver com história, história tem a ver com dança, e que tudo lá, para você estudar uma coisa, você tem que estudar outra, tá? Então, quando proibiram o uso dos tambores, os negros tiveram que improvisar mais ainda. E aí eles começaram a usar as batidas das mãos e os sapateados para marcar o ritmo da música e da dança. Foi mais uma vez um salto na dança dos negros, né? Se aproximando cada vez mais do jazz que nós conhecemos hoje, tá? Então, os negros tiveram que, para poder continuar dançando, eles tiveram que se reinventar várias e várias vezes, porque eles eram oprimidos e proibidos de fazer qualquer manifestação cultural, né? A proibição dos tambores, gente, é porque os brancos tinham medo de que com os tambores os negros organizassem revoltas, né? Tentassem fugir, se comunicassem. Eles achavam que os tambores eram um meio de comunicação entre os negros. E até era, mas já disse também que não é esse assunto agora. Mas por isso que os tambores foram proibidos. No início do século XX, as danças negras começaram a chegar nos salões, tá? E sofrer influências de outros ritmos, como o cancan e o charleston, que eram ritmos dançados na época do século XX, tá bom? No início do século XX, essas eram as danças que eram dançadas. O jazz, em seguida, chegou a Broadway.